Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciamos aqui o nosso trabalho. Vamos para o Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 6. E da vida espírita, só um instante, da vida espírita, nós vamos aqui então, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos a partir da pergunta 249. Então vamos lá. Nós vimos até a questão 248 as orientações dos espíritos a respeito da visão. Então nós comentávamos aqui sobre a capacidade que os espíritos têm da visão propriamente dita. Perguntado aqui também Kardec na 244. Na 244, se é possível os espíritos verem a Deus, né? E aqui foi colocado para nós que é uma percepção que os espíritos têm, claro, os espíritos elevados, mas quando nós falamos ver, o nosso entendimento a respeito da visão acaba trazendo para nós um entendimento equivocado a respeito desse sentido. Porque, por exemplo, quando fala sobre ver Deus, a imagem que nós temos aqui é você ver alguma coisa, da mesma forma que nós vemos com os olhos. E aqui quando se fala sobre perceber Deus, sentir Deus, estar com Deus, certamente nós temos aqui algo que vai muito além de simplesmente ver, porque quando se fala em visão, nós nos restringimos à visão material. Os nossos olhos, olhando alguma coisa, a luz refletindo em algo que permite que nós então tenhamos essa visão. E no caso de ver Deus, nós estamos primeiro materializando Deus, segundo, nós estamos restringindo esse sentido a um órgão, a um elemento material. Portanto, nesse caso, quando os espíritos falam que veem e compreendem, e os inferiores sentem ou adivinham, então nós não temos ainda palavras, nós não temos ainda expressões que sejam capazes de trazer para nós o entendimento a respeito desse conhecimento sobre Deus, né? dessa percepção mesmo sobre Deus. Nós vimos aqui depois, também na questão 245, sobre a visão, se o espírito tem a visão circunscrita. E Kardec pergunta aqui se nós precisamos, se os espíritos, nesse caso, precisam da luz para ver, a distância que eles são capazes de ver, se veem as coisas de uma forma distinta como nós. Então, mostrando a diferença que existe entre a visão dos sentidos materiais, dos sentidos corpóreos, como nós temos, e do sentido espiritual dos desencarnados. Na 249, a partir dessa questão, os espíritos falam sobre agora a percepção dos sons. Então, 249, percebe os sons? A resposta, sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. E continua, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Então vamos entender primeiro o que é o som. O som nada mais é do que, estudado pela física, né, pelas nossas ciências terrenas, o som nada mais é do que uma vibração. Uma vibração que faz com que, nesse caso, o ambiente onde nós estamos, faz com que o ar, as moléculas do ar, vibrem, cheguem aos nossos ouvidos, que tem ali estruturas bastante sensíveis, capazes de perceber essas vibrações. Quando nós falamos da audição física, nós temos ali nos nossos ouvidos a estrutura, né, aquilo que nós estudamos na escola, né, que nós temos ali o estribo, a bigorna, o martelo, que são aqueles ossinhos que ficam vibrando, o tímpano, temos ali também aí o nervo óptico, né, que permite que nós ouvimos,
chega até o nosso cérebro e tudo mais. Vemos ali então uma série de elementos materiais que fazem com que o nosso cérebro seja capaz de perceber essas vibrações. Quando nós falamos na audição dos espíritos, nós percebemos que não há necessidade dessa estrutura orgânica, dessa estrutura corpórea para captar, mas o próprio espírito percebe essas vibrações. Então eis aí a grande diferença. Bom dia, Didman. Eis aí a grande diferença, porque quando nós falamos do espírito perceber a visão, nós vamos lembrar sempre que, da mesma forma, tudo que existe à nossa volta emite essas energias. Tanto que nós comentamos, né, que pegarmos, por exemplo, um objeto material, ele é composto de moléculas, composto de átomos, esses átomos irradiam energias, então tudo pode ser percebido pela sensibilidade do espírito. Tanto a visão, que capta essas irradiações, como no caso a audição, que capta essas vibrações, o espírito então não precisa de órgãos. Simplesmente se percebe pela vibração. Agora, como isso acontece, não temos, digamos, uma fisiologia, uma explicação para como isso acontece na captação do espírito, isso nós não sabemos. Nós não temos ainda elementos suficientes e compreensão suficiente para entendermos de que forma que o espírito percebe. Mas basta nós usarmos essa lógica das irradiações das moléculas e das vibrações que existem de um modo geral, isso porque nós falamos das vibrações que acontecem no mundo como o nosso, onde nós temos o ar, por exemplo, que permite essa vibração. Mas e se nós falarmos do espaço, como isso acontece? Aí nesse caso nós não falamos de sons, nós falamos agora de emanações mentais. Essas energias que nós estimulamos através da nossa mente, fazendo com que, no caso, basta a gente lembrar, por exemplo, numa comunicação que existe entre um astronauta que se encontra na Lua e nós aqui do planeta, nós não temos ali aquele campo de moléculas que fazem com que essas vibrações cheguem, mas entramos ali no campo das vibrações eletromagnéticas, das energias eletromagnéticas. E, portanto, nós temos ali vibrações materiais, que nesse caso seria uma vibração mecânica, como acontece aqui no nosso mundo, e temos ali a parte das energias das irradiações eletromagnéticas. Por isso, então, todo esse tipo de movimentação que nós encontramos, das vibrações, das energias, o espírito, estando naturalmente desmaterializado, ele é capaz de ter essas percepções. É como se, entre aspas, podemos dizer assim, como se o nosso corpo, a nossa pele, tivesse uma hipersensibilidade capaz de perceber qualquer vibração que existe à nossa volta. Quando nós falamos do espírito que não tem essa matéria e não tem a necessidade desses órgãos, dessas conexões nervosas para receber essas vibrações, o próprio espírito que também tem o seu corpo perispiritual, formado por esses elementos que são imateriais, que são hipersensíveis, são capazes de perceber essas irradiações. Por isso então que ele fala para nós aqui, na questão 249b, no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? E por que todo ele? Porque o corpo perispiritual permite que ele simplesmente perceba essas irradiações. E aí a gente vai, claro, como sempre acontece, na comparação do mundo espiritual, quanto mais o espírito evolui, mais ele se desmaterializa, e estando mais desmaterializado, maior é a sua sensibilidade. Então, tanto na audição como na visão, nós temos essas mesmas características, diferenciando o mundo material de mundo espiritual. No 250, ele vai avançar um pouquinho mais, não somente falando de sons, porque aqui ele coloca apenas uma questão falando de sons. Mas agora na 250, ele coloca para nós que, constituindo elas atributos próprios do espírito, seria possível subtrair-se às percepções? Quer dizer, o espírito consegue se desconectar para evitar, por exemplo, ver ou ouvir alguma coisa? Nós, enquanto encarnados, conseguimos evitar que os nossos sentidos continuem funcionando? Nós podemos fechar os olhos, podemos tapar os ouvidos, podemos tapar o nariz. São formas que nós utilizamos mecânicas para fazer isso.
Mas no mundo espiritual, o espírito tem condições de fazer isso? Porque fechar os olhos nós paramos de ver. E o espírito, ele pode, entre aspas, fechar os olhos? Já que todo o seu sentido se encontra envolvido em todo o seu corpo perispiritual? Já que a sua mente é capaz de perceber todas as irradiações à sua volta? Os espíritos respondem para nós. E lembrando que quando nós falamos desses sentidos, nós estamos falando aqui do... Como acontece sempre, né? Bom dia, mami. Como acontece sempre, os espíritos, quando eles vão trazer para nós alguma explicação sobre o mundo espiritual, eles procuram sempre fazer uma comparação com aquilo que nós conhecemos. Então eles pegam, por exemplo, de que forma que as estruturas são feitas no mundo espiritual. Lembrando que lá no livro A Gênese, lá no capítulo 14, que trata dos fluidos, Kardec utiliza a ideia de tijolos, que nesse caso os fluidos são como tijolos que o espírito consegue manipular. Então vejamos, tijolos no mundo espiritual, matéria no mundo espiritual, algo completamente incompatível de falarmos de um elemento tão material com um elemento tão sutil. Mas, para efeito de comparação e para facilitar a nossa compreensão, os espíritos então utilizam esses elementos, utilizam essa comparação. Aqui então, quando nós falamos sobre nós fecharmos os olhos e os espíritos captarem as vibrações, captarem as irradiações por todo o corpo perispiritual, a sua mente sendo capaz de absorver tudo aquilo que chega até ele em termos de energias, vemos que ainda assim falamos de energias, falamos de sensações e inevitavelmente nós fazemos comparações com aquilo que nós temos na nossa vida material. E ainda assim podemos dizer que se torna muito pobre comparando com a realidade do espírito. Mas aqui então, o espírito consegue simplesmente anular alguma percepção? A resposta que eles nos trazem: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os vizinhos imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. E nesse caso, aquilo que pode ser útil ao aperfeiçoamento, muitas vezes pode ser algo até mesmo que o aflige, o que provoca nele aquele sofrimento, aquela dor moral principalmente. Porque isso serve para que ele possa despertar sua consciência. Mas quando fala então, o espírito ouve e vê o que quer. Aqui nós vamos lembrar, por exemplo, que os espíritos então, no plano espiritual, tendo essa sensibilidade tão apurada, sendo capaz de perceber todas essas irradiações e vibrações à sua volta, naturalmente ele se sintoniza com determinadas faixas de altas frequências, por exemplo, para ouvir aquilo que para ele é importante, porque do contrário, ele vai acabar captando tudo, e a gente vai pensar sempre, captando tudo à sua volta, certamente ele vai ter muito mais confusão do que algo objetivo que ele possa se concentrar. Então, quando ele fala que ele ouve unicamente o que ele quer, nós vamos entender então que ele foca a sua atenção naquilo que é do seu interesse. E é claro que ele tem essa capacidade de perceber tudo que está à sua volta, mas como acontece conosco aqui, fazendo uma comparação, nós vamos lembrar que estando num ambiente, por exemplo, onde existe muito falatório, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, a nossa atenção vai ser direcionada para aquela pessoa com quem nós estamos conversando. Muitas vezes até nós estamos ali numa roda de amigos e estamos prestando atenção em algo que acontece fora dessa roda. Que alguém comenta alguma coisa, ou alguma cena acontece em torno de nós, e aí nós paramos e passamos então a focar a nossa atenção naquele local. E aí muitas vezes alguém chega e chacoalha: você está me ouvindo? Ah, desculpa, eu não estava prestando atenção. E mesmo com alguém aqui do nosso lado. Por isso então a nossa atenção, aqui nesse caso nosso, nós direcionamos os nossos sentidos para prestarmos atenção em algo que é do nosso interesse.
No mundo espiritual, tendo esse sentido muito mais desenvolvido e essas percepções muito mais aguçadas, o espírito, da mesma forma, quanto mais ele se adestra, quanto mais ele se adapta à realidade do mundo espiritual, maior é a facilidade que ele tem de manter o seu foco naquilo que para ele é necessário. Principalmente quando nós falamos em termos de faixas vibratórias diferentes, de acordo com o ambiente onde o espírito vive. Ele pode viver num ambiente mais elevado e, portanto, ele se concentra nesse ambiente. Em termos de vibração, porque, por exemplo, nós lembramos, né, que aqui no mundo físico, aqui no nosso planeta, tanto na dimensão física como no mundo espiritual, nós temos ali dimensões diferentes, que coexistem, que compartilham entre si. E como é que o espírito consegue se diferenciar nessas vibrações? Nós estamos encarnados, aqueles espíritos que vivem naquelas faixas vibratórias mais inferiores, aqueles que vivem em faixas vibratórias mais elevadas, e todos nós coabitando aqui no mesmo ambiente. E como é que é possível fazer isso? Através dessas mudanças de frequência. E isso os espíritos trazem em termos de instrução para todos nós, mas mais uma vez nós não temos ainda condições de ter um entendimento concreto a respeito disso. Porque ainda assim, por exemplo, uma das comparações que geralmente a gente faz está relacionada a uma sintonia de rádio ou uma sintonia de um canal de televisão, em que nós imaginamos uma frequência magnética mais elevada, nós então colocamos os nossos receptores em sintonia com essas frequências e captamos então aquilo que que está transmitindo. Agora, no mundo espiritual, nós falamos aqui, quando produzimos essas frequências eletromagnéticas, nós falamos de equipamentos eletrônicos. Nós temos, por exemplo, ali aqueles inúmeros equipamentos que produzem essas frequências e é capaz, através ali da modulação, encontrarmos a frequência do nosso interesse, tanto para transmissão como para recepção. Basta lembrarmos, né, o telefone celular, por exemplo, cada número de telefone celular se encontra numa frequência. E quando eu quero ligar para alguém, eu digito aquele código e aquele código busca aquela frequência para poder falar com aquele telefone em especial. Porque do contrário, qualquer pessoa todos os telefones tocariam ao mesmo tempo. E por que eles não tocam? Porque cada um se encontra ali num detalhe específico de uma frequência eletromagnética. Então nós estamos falando de equipamentos eletrônicos, ondas eletromagnéticas, mas quais são exatamente as ondas, as energias que se encontram dispersas no mundo espiritual, que são produzidas, que são irradiadas? E aí nós falamos ainda como o perispírito, esse corpo fluídico tão sutil, é capaz de perceber isso também, de perceber essas irradiações. Então nós falamos sobre isso porque comparando um rádio, um telefone celular, comparando uma televisão que tem frequências eletromagnéticas que podem ser captadas, produzidas e transmitidas, mais uma vez é uma simples comparação que nós fazemos, que os espíritos também utilizam, para trazer para nós esse entendimento a respeito das diversas faixas vibratórias que existem no plano espiritual. E esse é um grande desafio. Por que os espíritos não são geralmente percebidos pelos nossos equipamentos eletrônicos? Por que nós não criamos uma câmera, por exemplo, que é capaz de perceber o mundo espiritual? Por que não criamos máquinas fotográficas que são capazes de perceber o mundo espiritual? Eventualmente, nós temos o contrário. Os espíritos se manifestam através de equipamentos eletrônicos, através daquele trabalho de pesquisa que vem sendo feito a respeito da transcomunicação instrumental. Então é uma câmera fotográfica que consegue captar um espírito próximo, é um gravador que é capaz de perceber o áudio que um espírito pode produzir numa determinada faixa vibratória. É aquele caso das televisões que são utilizadas, né, os televisores que ficam fora do ar e algumas imagens são ali mostradas na tela. Então, e de diversos outros equipamentos, como sensor de movimento, como termômetros, gravadores de modo geral. Então, nesse caso, os espíritos estão numa sintonia, numa frequência, fazem ali, né, produzem esses fenômenos ou produzem esses efeitos,
e esses equipamentos são capazes de produzir. Mas nós não somos capazes simplesmente de sondar o mundo espiritual para saber ali se os espíritos estão à nossa volta. Esse, na verdade, seria ali uma grande e revolucionária descoberta que nós faríamos, se sermos capazes de criar equipamentos para perceber os espíritos. Mas para isso, os nossos equipamentos materiais precisariam encontrar ali, ou ter ali uma estrutura, ter ali componentes materiais que fossem capazes de perceber energias que não são materiais, entre aspas. Então seria o nosso sonho, comprar alguma coisa. Inclusive existem alguns equipamentos que são vendidos, tem um chamado Spiribot, por exemplo, eu acho que esse é o nome dele, que tem pessoas inclusive dizendo, olha, se eu comprar esse equipamento, eu consigo perceber a presença dos espíritos. E aí todo mundo começa a ficar naquela euforia, poxa, temos finalmente um equipamento que é capaz de identificar os espíritos. Só que na verdade nós somos capazes de perceber aquelas frequências mais baixas que os espíritos que alguns espíritos vibram, que acabam interferindo nas ondas eletromagnéticas captadas por esses equipamentos. Porque tanto sons, como luz, como temperatura, nós falamos aqui de frequências eletromagnéticas. A Angelina colocou, né, Jesus falava de mente para mente, como descreveu Publio Lentulus, né, mas será? Ou foi sentimento para sentimento? A ideia que nós colocamos, né, Mami, que o sentimento ele transmite para nós determinado efeito que nós provocamos e captamos. Mas quando nós falamos de mente para mente, nós falamos de ideias. Então é importante nós diferenciarmos sentimentos de ideias. Sentimentos são emoções que são produzidas, né, que, na verdade, existe uma diferença entre sentimentos e emoções, né? As emoções são mais superficiais e são mais intensas, enquanto sentimentos são muito mais profundos e mais sutis, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, aquele sentimento de saudade, ou então aquela emoção do medo. Uma é mais explosiva, é mais intensa, é mais imediata, a outra é mais profunda. Então, quando nós falamos em emoções, nós falamos de algo que o espírito gera sem necessariamente gerar uma ideia. Agora, ideias são pensamentos, né? E os pensamentos são capazes de produzir comunicação. André colocando, os espíritos não teriam sossego de tanta selfie, né? Pois é, seria ali uma festa, né? E, na verdade, a gente vai lembrar sempre, né, André, que quando nós falamos em equipamentos do mundo material, nós temos que lembrar também desses equipamentos do mundo espiritual. Porque nós vemos, por exemplo, né, em tratamentos, vemos ali uma série de relatos que são trazidos para nós desses equipamentos que são produzidos. Como é que será? Será que máquinas fotográficas, filmadoras e gravadores existem no mundo espiritual? De que forma que isso é utilizado? Porque em termos de comunicação nós já vimos, né? André Luiz fala sobre isso. Quando estudamos, por exemplo, o Nosso Lar, ele falava ou o Nosso Lar e outras obras também, ele falava de vários equipamentos, né, de comunicação à distância, aqueles que se assemelham a televisores. Porque, na verdade, a televisão, a definição dessa palavra, tele significa distância e visão. Né? Então, quer dizer, você ver à distância. Telefone, você falar à distância. Telepatia, você transmitir ou captar pensamentos de alguém que se encontra distante. Então, tele tem essa função. Então, no mundo espiritual, se nós temos ali equipamentos de proteção, equipamentos cirúrgicos, equipamentos de comunicação, o que mais será que existe no mundo espiritual? E, mais uma vez, de que modo que isso é utilizado? Qual é a função disso exatamente no cotidiano dos espíritos? Então é algo que desperta em nós, sem dúvida, a curiosidade. Mas ainda assim nós não podemos comparar esses equipamentos que existem no mundo espiritual com aqueles que nós temos aqui no mundo físico. Já que o nosso aqui, primeiro, são materiais, energias muito mais densas, componentes eletrônicos materializados, a eletricidade. No mundo espiritual é tudo muito diferente. Então, até mesmo no caso da eletricidade, que é algo que nós conhecemos, que faz parte do nosso cotidiano, no mundo espiritual existem outros tipos de energias, e essas energias não foram ainda identificadas.
e tanto não foram identificadas que, mais uma vez, um dos nossos grandes sonhos seria construirmos equipamentos eletrônicos capazes de entrar nessa faixa vibratória tão sutil. Só que o nosso mundo, o que nós dispomos hoje é a possibilidade de captar as frequências eletromagnéticas relativas ao mundo material. Aquelas que vão além do mundo material, nós não conseguimos ainda alcançar. Tanto é assim que nós temos, né, quando se estuda física, por exemplo, temos ali, desde aqueles sons das frequências mais baixas, que são os infrassons, ou melhor, aquelas frequências mais densas, como é o caso de ondas curtas, por exemplo, até aquelas frequências mais altas, que são as frequências, né, das radiações, as ondas alfa, por exemplo, né? Então temos ali, conseguimos de um até outro, mas quais são as demais frequências que existem que nós não conseguimos captar aqui no mundo material? Porque nós pensamos assim, né? Só existem essas frequências, de tantos hertz até tantos não sei quantos hertz. E o que mais? O que vai além disso? Porque isso é o que nós captamos aqui no mundo material. Mas e no mundo espiritual? O que existe em termos de frequência? Por isso, quando nós falamos nessas altas frequências, ou nessas frequências diferenciadas que existem no mundo espiritual, também percebemos ali sentidos diferentes capazes de perceber essas frequências. Estruturas diferentes capazes de captar e irradiar essas frequências. Então não podemos fazer com que o mundo espiritual seja limitado pelas limitações do mundo material, em que nós dependemos dessas estruturas para tudo isso. André colocou, né, grandes telas e arquivos para registrar nossos passos, né? Eu acredito que isso existe até porque não temos a menor ideia do que existe lá realmente. Pois é. E nem adianta também, seria até André Luiz, quando ele traz para nós a descrição desses equipamentos, talvez ele vá até um pouco além daquilo que é necessário para nós, porque do contrário, nós passamos a criar fantasias a respeito disso, e o mundo espiritual se torna para nós um grande ambiente de ficção, porque nós não temos ainda condições de compreender aquilo que eles querem descrever para nós. Então a gente pensaria, isso aí não pode ser verdade, porque isso é impossível existir, porque nós passamos a fazer comparações com aquilo que existe no nosso mundo. Então nós já vimos ali, quando André Luiz descreveu, naquelas excursões, naquelas expedições, das quais ele participou, de resgate, de conhecimento, daqueles postos de socorro que existem naquelas faixas vibratórias mais densas, ele falava sobre cercas eletrizadas, entre aspas, ele falava sobre dispositivos de defesa dessas estruturas. E isso já foi o suficiente para gerar em nós uma série de dúvidas, de indagações. Por isso, então, até mesmo acaba se tornando um risco para os espíritos descreverem aquilo que existe no mundo espiritual que nós ainda não conseguimos assimilar. E não foi à toa que nós vamos encontrar, por exemplo, Kardec, quando elaborou as bases da doutrina espírita, a sua grande preocupação foi falar das questões morais dos espíritos. Não foi descrever o mundo espiritual, porque nós não estamos preparados para isso ainda. O próprio Emmanuel, na introdução de Nosso Lar, falou ali pro Chico, né? Trazendo para nós que muito daquilo que André Luiz ia descrever cairia na incredulidade da nossa parte. Nós duvidaríamos daquilo, o próprio Chico falou, será que se eu publicar esse livro não vai causar ali alguma coisa negativa da doutrina espírita? Para a doutrina espírita? Não seria fantasioso demais falarmos sobre lagos, sobre residências, sobre cidades no mundo espiritual? Agora imagina se nós começarmos a entrar em detalhes e começarmos a trazer realmente aquilo que os espíritos têm. Aquele aeróbus, por exemplo, foi uma grande agitação. Transporte no mundo espiritual, aqueles carros voadores no mundo espiritual, olha a dificuldade que foi para nós compreender tudo isso. Agora imaginemos se eles começassem a detalhar realmente o que existe do lado de lá. A Mami colocou, né, seria somente para lidar com os espíritos no início da caminhada ou para elevados também? Né? Qual parte que você colocou, Mami? Perdi o time aqui da sua
da sua observação. Os cachorrinhos captam gritos, né, das plantas, né, e nós não, né? Nós falamos ali agora de esses equipamentos, né? Pois é, então, de que forma que isso seria utilizado? Qual o propósito de tudo isso? Né? No caso, por exemplo, do próprio Aeróbis, André Luiz fala sobre isso, que esses veículos são utilizados exatamente para facilitar o deslocamento daqueles espíritos que ainda são incapazes de lidar com as habilidades do próprio espírito. Como, por exemplo, se deslocar com a velocidade do pensamento, como os espíritos comentam com Kardec. E no caso dos animais, a gente já falou sobre isso. A nossa capacidade de audição, por exemplo, entre 20 decibéis e 20 mil decibéis, nós temos animais que captam infrassons, captam e emitem infrassons, baleias, elefantes, por exemplo, e aqueles que captam ultrassom. Né? No caso dos animais, como cachorro, como gato, como morcego e outros animais. Andrea colocou, né? As frequências vibracionais do nosso mundo estão tão pesadas e grosseiras que não conseguimos sentir nada, né? Preciso muito relaxamento, concentração e vontade para se elevar, para conseguir, né? Pois é, a gente ainda tem essas dificuldades, né? Mas aqueles que são, por exemplo, que têm essa faculdade de uma hipersensibilidade, é capaz de perceber essas irradiações. Às vezes de uma forma positiva, de uma forma negativa, mas são capazes de perceber. Então aqui, no geral, o que a gente fala dessa questão, então, 250, a respeito do espírito ser capaz de anular alguma percepção sua, na verdade nós falamos aqui sobre o espírito ter a capacidade de direcionar a sua atenção para determinadas faixas vibratórias. Então ele é capaz de perceber apenas aquilo que é do seu interesse, desde que ele tenha capacidade para isso. Do contrário, como foi colocado para nós aqui, os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Nós temos até um relato que foi trazido para nós no livro O Céu e o Inferno, lá na seção dos criminosos arrependidos, de um espírito que era um assassino. Ele tinha cometido o que a nossa legislação chama de latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. Então ele desencarnou, ele foi executado, se eu não me engano. Na época a guilhotina ali era um instrumento, né, de execução. E aí então depois dessa execução ele falava que o grande tormento dele no mundo espiritual era ver a imagem das suas vítimas. Outros espíritos ouviam gritos, gemidos, muitos sofrimentos daqueles que foram as suas vítimas ou que também sofriam da mesma forma que eles, e ele não conseguia parar de ouvir. Para onde ele fosse, ele sofria isso tudo. E aí então nós vamos lembrar, né, que muitas vezes nós temos de fato esses sons, entre aspas, que existem em volta dos espíritos, e outras vezes ali são ideias, pensamentos que ele capta, que ele não consegue simplesmente anular. Essa é uma grande questão. Eu me recordo de uma comunicação, era uma mãe, e ela, não me recordo se era um aborto que ela tinha praticado, ou tinha cometido um assassinato contra o filho. E ela então comentava que no plano espiritual, onde ela se encontrava, naquela faixa, digamos, umbralina, né, que era onde ela se encontrava presa, por onde ela fosse, ela ouvia o choro da criança. E ela se descrevia assim que era quase enlouquecedor para ela ouvir aquilo tudo, que ela não conseguia se libertar. Enquanto um via aquelas imagens, o outro ouvia aqueles choros, aqueles gritos e tudo mais, nós imaginamos o quê? Isso era de fato um choro ou era aquela mente que ficava ali, aquele pensamento que ficava ali o tempo todo em torno dela, sendo inclusive até provocado para que ela pudesse sentir ali o efeito do seu erro, o efeito da sua ação. Então, por isso, nós vamos perceber aqui que os espíritos, quanto mais adestrados eles estão, maior é a facilidade que ele tem de controlar os próprios sentidos e as próprias percepções. Né? Foi Vergeiro, o assassino do bispo, né? Obrigado, Angelina.
Então, tem o Veger também, mas tem um outro, porque tem um outro relato de um espírito que assassinou um casal. E aí foi comentado que no mundo espiritual, esse casal já havia perdoado esse assassino. Mas ele continuava sendo perseguido pela imagem das suas vítimas. E aí a gente vai lembrar sempre que, nesse caso, é o próprio pensamento dele que acaba sendo, que acaba gerando essa imagem pela culpa que ele tem e tudo mais, enquanto que outras vezes pode acontecer dele ser ali, entre aspas, punido, a ser obrigado a ouvir aquilo, que de que forma que isso é produzido a gente não sabe. Mas enfim, então essa aqui é mais ou menos aquilo que a gente compreende a respeito dessa capacidade que os espíritos têm, né, de controlar esses sentidos. Até porque seria enlouquecedor, né? Se os espíritos fossem capazes de ouvir tudo aquilo que acontece à sua volta. Questão 251. Aqui o Kardec já traz aqui um assunto mais sutil, que é mais interessante também mais curioso, digamos, né? Então, 251. São sensíveis à música os espíritos? A resposta aludes à música terrena, quer dizer, se fala da música terrena, que é ela comparada à música celeste, a essa harmonia de que nada na terra vos pode dar uma ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, quando a gente fala sobre música, certa vez, acho que talvez da primeira vez que eu fiz o estudo aqui do Livro dos Espíritos, eu me recordo que eu fiz uma pequena compilação com trechos das músicas que estavam nas paradas de sucesso da época. Coisa assim de 5, 10 segundos de cada música, e fiz ali uma edição de talvez uns 2, 3 minutos. E a gente ouviu na época, infelizmente eu perdi esse arquivo, que eu não lembro nem que músicas que eram na época, mas tenhamos certeza que não era lá aquelas coisas. Mas assim, ouvindo as músicas que eram sucesso, que para nós encarnados eram músicas que traziam prazer, que traziam satisfação, na verdade a gente vai lembrar que as músicas emitem irradiações daquilo que ela deseja transmitir. Nós vamos ver, por exemplo, uma música agressiva, de acordo não apenas com a sua letra, mas também de acordo com a sua melodia, de acordo com o tom, da forma como ela é transmitida. A gente pode ver muito isso na música clássica, que fica mais fácil da gente compreender, onde nós temos aquelas composições que parecem ser bastante agressivas, Carmina Burana, por exemplo, ou nós vamos encontrar uma música absolutamente doce, como outras composições que nós vamos ver. Então, quer dizer, a música é capaz de transmitir o sentimento daquele compositor. E no caso do nosso mundo, que foi o caso que eu trouxe essa pequena edição de vários trechos de músicas, que poderíamos também pegar músicas da atualidade, dessas músicas que tocam nas rádios, que estão ali aparecendo nas trilhas sonoras de filmes, novelas, que passam nos programas de auditório. Nós vamos ver ali o que essas músicas desejam transmitir. E aí, é claro, nós vamos perceber como a arte, de um modo geral, na literatura, na pintura, na escultura, na música, em outras manifestações artísticas, que a arte nada mais é do que transmite aquilo que o nosso mundo hoje traz para nós como resultado da nossa vivência. Então nós temos a revolta, a violência, a sensualidade. O romance, por exemplo, que tipo de romance nós cultivamos hoje? É o amor verdadeiro ou aquelas paixões que trazem para nós essas sensações físicas que nós gostamos?
Enquanto que no mundo espiritual, saindo desse campo de revolta, de violência, de sensualidade, das paixões e tudo mais, no mundo espiritual mais elevado nós falamos das vibrações de amor. Amor esse que nós ainda não compreendemos. Porque o amor que nós falamos hoje, ele está muito mais ligado às nossas paixões do que ao amor verdadeiro. Porque o nosso mundo hoje ainda não consegue trazer para nós, manifestando isso de um modo claro, o que é esse sentimento e que tipo de efeito ele provoca sobre nós. Nós encontramos aquelas músicas que trazem para nós, né, que mexem com os nossos sentimentos. Aquelas músicas que fazem chorar, aquelas músicas que fazem sonhar. E ainda assim, por mais bela que nós encontramos, né, hoje nós temos, por exemplo, as chamadas músicas New Age. New Age, que quer dizer nova era, que é exatamente, né, dentro do esoterismo e até mesmo nas manifestações de muitas religiões, falamos dessa nova fase da humanidade, uma fase mais espiritualizada, uma fase diferente daquelas fases anteriores, em que nós valorizamos muito mais o espírito do que do mundo material. Essas músicas New Age, dessas que, por exemplo, nós colocamos aqui na abertura do nosso trabalho, né, para fazer ali a nossa harmonização inicial, que aliás hoje eu não pus, né, mas dessas músicas, nós vemos músicas belíssimas. E ainda assim, essas músicas belíssimas, o Espírito coloca, aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Essa harmonia de que nada na terra vos pode dar uma ideia. Olha só que interessante, né? Estou muito atrasada, né? Porque gosto mais de livros de Agatha Christie para descobrir quem é o assassino do que romance melado, né? Eu gosto de futebol, gosto de rock and roll, então estamos juntos, André. Gosto de filme de ação, de explosão. E aí então nós vamos ver isso no mundo espiritual, quer dizer, essa adaptação ao mundo espiritual, porque existe uma diferença, André, muito, muito grande, entre você gostar de alguma coisa e aquilo de fato representar o seu estado de espírito. Existem músicas que nós ouvimos, por exemplo, que provocam em nós uma vibração de alegria, um determinado tipo de emoção, que não quer dizer necessariamente que seja algo destrutivo. Nós vamos encontrar certamente aqui no nosso mundo, e vemos isso com bastante facilidade, músicas que trazem para nós ali uma ideia bastante perturbadora. Né? Nós vemos músicas que trazem uma mensagem agressiva, uma mensagem de desequilíbrio, e que nós vemos hoje adultos, jovens, que gostam desse tipo de música. E você chegando no mundo espiritual, embora você gostasse de músicas que não fossem destrutivas, como eu comentei, é uma questão de reeducação, porque nós gostamos daquilo que provocam em nós as emoções que nós conhecemos. A partir do momento em que nós chegamos no mundo espiritual e passamos a conhecer sensações novas, e essas sensações se tornem para nós muito mais significativas, nós naturalmente vamos nos afastando daquilo que anteriormente para nós era prazeroso, porque nós encontramos outras formas de prazer. Então é uma questão de reeducação. Mas a gente vai falar assim, mas eu gosto muito dessas músicas de hoje. Tudo bem, até você aprender a conhecer uma coisa nova. Como lembra Paulo de Tarso, né? Quando eu era criança, eu gostava de coisa de criança. Agora que eu sou adulto, preciso fazer coisas de adulto, né? Quando eu era criança, eu agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu preciso agir como adulto. Mais ou menos assim que ele fala. Então o espírito vai se transformando, né? Exatamente, Mami, né? Aquele comentário que eu trouxe para vocês do Irineu Gasparetto, né? Que trouxe lá no Jô Soares 11:30, se eu não me engano, foi Jô Soares 11:30. Quando ele então trouxe algumas composições do Cazuza, a letra dele, embora o rock que ele apresentava fosse o mesmo, a letra já era diferente. Né? Tá vendo, Angelina? Gosta de músicas elevadas, mas quando vem um forró, o pezinho começa a bater, né? Então é assim, quer dizer, a gente tem essas sensações, embora, mais uma vez, elas não são necessariamente ruins. São simplesmente sensações que fazem parte do nosso modo de viver.
quando nós passamos a encontrar uma nova forma de viver, mais elevada, mais sutil, nós passamos também a ter um comportamento diferente e ter preferências diferentes. André colocou, né, para mim só música clássica, né, não tenho mais ouvido para qualquer outra, né, as mais antigas brasileiras, né, para mim eu estou longe disso, viu? Você, a Cleusa, vocês estão todos numa faixa diferente. A gente ainda gosta de rock, forró, né, Angelina? Tem gosta de samba, e aí pagode, por aí vai. Né? Então, quer dizer, são melodias que trazem para nós sensações que são as sensações que nós conhecemos. Então não podemos nos condenar por aquilo que nós vivemos dentro do mundo que oferece para nós esse tipo esse estilo de vida, vamos dizer. Aí quando passamos a viver no mundo espiritual e passamos a reeducar as nossas percepções e passamos também a cultivar emoções diferentes, nós passamos a ser seletivos. E é triste dizer, né, que aquilo que a gente gosta é algo ainda muito material e, portanto, é algo ainda muito terreno, muito distante daquilo que é sutil, daquilo que é belo, segundo os espíritos falam. Porque aí fica até suspeito, né? Quando o espírito fala que a música que eles ouvem é uma música muito bela, a gente vai dizer, por que a sua é mais bela do que a minha? É uma questão assim de, quando nós estivermos do outro lado, a gente vai saber. Que a gente vai perceber que quanto mais nós nos distanciamos dessas sensações, daquelas músicas em que a gente quer agitar o nosso corpo, a gente quer gritar junto, a gente quer dançar junto e fazer aquele monte de coisa, no mundo espiritual essas expressões físicas perdem sentido. Mas isso é uma questão de tempo, uma questão de evolução das vibrações que trazem para nós determinados tipos de sensações. Né? Pois é, Mami, né? Fazem extravasar essas energias. Agora, significa que se nós queremos extravasar, significa que essas energias estão acumuladas. E no mundo espiritual nós estamos com as energias harmonizadas. Bem diferente, né? Estamos aprendendo, ouvindo, selecionando, e na caminhada vamos ficando mais sensíveis. Né? É uma questão de tempo, né? E de trabalho de transformação que todos nós vamos vivenciando. Né? Lá no livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre a música celeste. E aí ele vai descrever o quê? Aquilo que os espíritos gostam. E ele vai falar das músicas clássicas que eram ouvidas na época dele. E a gente vai dizer assim, Kardec gostava de música clássica porque ele não conheceu o rock, que só veio agora no século XX. Se ele tivesse ouvido o rock, ele teria gostado, será? Porque cada geração tem o seu tempo, né? Cada época tem ali o seu estilo. Para nós que gostamos das músicas dos anos 80, né? Olha só. O André colocou, né? Para mim só música clássica, eu não tenho mais ouvido para qualquer outra. Ou as antigas brasileiras, né? Então, André Luiz mostrou uma moça que tocou uma música elevada e o parceiro dela estava em nível mais denso, né? Pois é. Pink Floyd, por exemplo, André, dá até arrepio. Só de falar o nome da banda. Não me provoquem. Senão me desarmonizo aqui no estudo. Né? Então, para a gente poder ver como ainda são os nossos sentidos. Né? Gente, eu sou nordestino, né? Por isso gosto do forró. Pois é, tá vendo, Angelina? É uma questão de hábito, uma questão de educação. Quer dizer, isso é ruim? Depende da forma como isso, o efeito que isso provoca sobre nós. Muitas vezes nós temos ainda músicas que estão muito relacionadas com a vulgaridade, com a sensação, com a sensualidade. Então isso faz com que nós exaltemos energias que precisam ser educadas, que precisam ser transformadas. E nós estamos vendo, inclusive, isso no livro Sexo e Obsessão. Para vermos ali como é difícil, né? O próprio Filomeno de Miranda, na introdução do livro, ele fala para nós que um dos grandes desafios que nós ainda vivemos é exatamente a educação das energias genésicas. E ao contrário do que nós fazemos com muitos tipos de músicas, filmes, livros, novelas, etc., etc., a arte de um modo geral, são elementos artísticos que mais desequilibram do que equilibram. Que fazem com que nós vivamos muito mais ainda presos a esse tipo de sensação do que nós nos transformamos.
E a gente sabe que as energias genésicas, que são as energias sexuais, são energias ainda que podem ser muito desequilibrantes para nós, trazer um efeito muito negativo. Então é tudo um processo de transformação. E nós estamos ainda distantes de compreender tudo isso. A gente faz uma comparação, mais uma vez, baseados, né, nessa ideia de achar que o mundo espiritual e o mundo físico têm coisas em comum. E nós podemos, através desse paralelo, compreender o que o mundo espiritual tem, o que se produz no mundo espiritual comparado com o nosso. E, na verdade, nós estamos muito distantes. Mas, com o tempo, a gente vai compreendendo, pelo menos na teoria, até o momento da vivência. Porque tem coisas que simplesmente não é possível de nós querermos entender. Né? Antes de ontem mesmo, né? Ontem nós não tivemos estudos, mas eu cheguei a fazer um comentário, né? Muito diferente você ter um amigo que é paraquedista e ele falar para você sobre tudo aquilo que ele vivencia no momento do salto, e é muito diferente até você saltar. Enquanto você ouve, você fica imaginando como é, como não é e tal. Né? Inclusive, comentei com vocês já outras vezes, tem uma pequena passagem no filme Jurassic Park 3, em que o cientista, né, o paleontólogo, ele faz um paralelo bem interessante. Quando ele fala assim, existe uma diferença muito grande entre você ser astrônomo e astronauta. O astronauta está no espaço, e o astrônomo fica de longe olhando o espaço. E é a mesma coisa para nós, quer dizer, não adianta a gente querer teorizar sobre o mundo espiritual sem termos a possibilidade de viver o mundo espiritual. E isso virá no tempo certo, quer dizer, não tenhamos pressa, até porque nós já vivemos isso muitas vezes, porque essa não é a nossa única existência, né? Nós já tivemos diversas existências e no intervalo entre elas nós vivemos as experiências do mundo espiritual. Então tudo virá, quer dizer, nós estamos aqui agora apenas fortalecendo em nós, porque esses textos que nós estamos lendo sobre sons, sobre visão, sobre melodias, etc., etc., né? Pois é, também, né, Jerusa, tudo isso vai mostrando para nós. Então tudo isso que nós estamos lendo agora sobre sons, imagens, etc., etc., na verdade isso nada mais é do que um estímulo para fortalecer em nós a convicção da realidade espiritual. E a partir dessa convicção, nós temos a capacidade de mudar as nossas ações para que, quando dos diversos retornos que nós viveremos no mundo espiritual, nós cheguemos lá numa condição melhor e trabalhemos com mais efetividade para o nosso crescimento. Então, assim, mas qual é a relevância da gente saber como os espíritos veem ou ouvem? Na verdade, nenhuma. Mas o fato de nós sabermos que o espírito é algo real, e essa realidade se mostra para nós, né, se mostra para nós através desses detalhes que os espíritos vão relatando, como são as moradias, como é o estilo de vida, quais são as sensações e percepções, como é o sofrimento dos espíritos. Tudo isso só serve para fortalecer as nossas convicções. Porque tendo essa certeza a gente fala, bom, então esse é o estímulo que eu preciso para mudar o meu modo de viver, para me transformar numa pessoa diferente, para mudar o meu modo de ser. Esse é o objetivo maior. E para finalizarmos, questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? O que nós podemos dizer de que é algo que é tão magnífico assim? Olhar, por exemplo, as profundezas do espaço, olhar o pôr do sol, vermos uma paisagem num vale florido, o que significa exatamente para o espírito as belezas da natureza? Olha a resposta. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados,
a belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Aqui há algo interessante que a gente pode destacar, ou alguns detalhes interessantes que a gente pode destacar. Primeiro, quando os espíritos falam que as percepções dessas belezas naturais, elas dependem, essas percepções dependem das aptidões que as tenham para apreciar e compreender. E essas aptidões nós podemos utilizar também para o assunto anterior que a gente estava falando, a respeito da música, a respeito da arte de um modo geral. Porque nós precisamos desenvolver aptidões para compreender aquilo que aquele elemento artístico quer trazer para nós. Uma música, ela vai provocar em mim sensações, mas dependendo das aptidões que eu tenho, eu consigo olhar para aquela música de um jeito diferente. É uma coisa curiosa que a gente começa a perceber, por exemplo, né? Uma coisa curiosa que a gente consegue perceber é quando você vai ao museu, por exemplo. Aí tem aquelas obras de arte, temos ali aquelas peças que são expostas. E aí para nós, muitas vezes nós passamos, olhamos, ok, passa para a próxima. Dá aquela olhadinha de novo, tá bom. E outras pessoas, enquanto isso, ficam ali paradas durante minutos. Ficam ali olhando, apreciando. E a gente para assim, o que essa pessoa tanto vê naquele negócio que eu não consigo ver? É a mesma coisa, né? Por isso que muita gente fala, eu não tenho paciência para museu. Eu, particularmente, André, adoro museu. E gosto de ficar apreciando de acordo com aquilo que ele me fala. Mas confesso que tem partes do museu, ou dependendo do tipo de exposição que está tendo, que eu paro, fico olhando para aquele coisa e falo, olha, sinceramente, para mim, não é para mim esse tipo de arte. Porque é uma questão de percepção. Olhar artes de um modo geral, como pinturas, nós temos ali vários estilos de pintura, assim como existem bibliotecas que trazem vários estilos de livros, videotecas, musicotecas e assim vai. Nós precisamos desenvolver aptidões para termos esse entendimento. E nesse caso, quando nós olhamos a natureza, precisamos também ter aptidões. Porque enquanto nós olhamos, por exemplo, né, sim, para todo ele, a música é a mesma coisa. Apreciarmos a música, não apenas o som que ela emite, mas a forma como ela foi composta, as suas nuances, todo o trabalho de produção, a genialidade, muitas vezes, que acaba não sendo percebida. Tem um comentário interessante. O Suassuna, né, o conhecido poeta nordestino, Ariano Suassuna, ele fez um comentário uma vez que é bem interessante. Fizeram uma comparação, certa vez comentaram com ele, comentaram numa entrevista que ele estava dando, a respeito de um guitarrista de uma banda nordestina, de uma banda do norte. Né? Então, aí falaram para ele assim, olha, ele falou assim, eu vi numa entrevista que tal pessoa disse que aquele guitarrista é um gênio. E ele falou assim, a língua portuguesa é o meu instrumento de trabalho. E quando eu falo gênio, eu falo de Beethoven, eu falo de Amadeus, de Mozart, né? Eu falo de Chopin. E você comparar um guitarrista brasileiro de música popular com esses gênios, né? Então, quer dizer, a gente percebe que o sentido que nós temos, né, de percepção, dessa tal, digamos assim, genialidade, depende do grau de sensibilidade que nós temos para perceber. Então eles falam assim, olha, aquele jogador é um gênio de futebol. Esse mesmo, Cleusa. Então, esse jogador é um gênio do futebol. Gênio era Michelangelo, era Leonardo da Vinci, e não um jogador que fica chutando bola. Então a palavra gênio para nós é assim. Nós temos essa visão de genialidade. Quando nós começamos a desenvolver alguns sentidos mais apurados, algumas aptidões, a genialidade muda de patamar, muda de nível. É isso que os espíritos querem
Pois é, bem. Eis aí então, o que nós vamos comparar? O Garrincha com o Da Vinci? Como Aleijadinho, por exemplo? E dentre outros artistas. Então, por isso que a gente vai percebendo assim que aquilo que eu comentei. Nós vamos então elegendo aquilo que para nós é genial, de acordo com o nível de entendimento que nós temos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu não vou nem estender mais para a gente não ir além do nosso horário. Mas a gente volta ainda para essa questão, porque ele está falando sobre natureza, né? A percepção da natureza. Tem bastante coisa para a gente falar sobre tudo isso, né? Pois é, cada um no seu quadrado, né? Tem aqueles gênios do mundo material e tem os gênios do intelecto, os gênios do mundo espiritual, etc. Né? A Cleusa colocou lá em cima, né? Além de ter a capacidade de ouvi-la, quanto mais conhecimento, mais admiro, né? Por isso que música acaba sendo estudada, né? A Angelina colocou a interpretação, né? Cada um sente de acordo com a sensibilidade, né? E essa sensibilidade nós temos níveis diferentes. Né, e a gente vai apurando cada vez mais esse nosso entendimento, e conforme a gente vai elevando o nosso nível, nós passamos a ser mais seletivos. Mas para isso a gente tem que viver, não adianta ficar na teoria. De dizer, por exemplo, que alguém que gosta de música clássica tem ali uma percepção melhor que alguém que gosta de rock. Depende daquilo do efeito que aquilo provoca sobre ela. E isso porque nós estamos falando daquilo que diz respeito ao nosso mundo material. Quando nós vamos para o mundo espiritual, tudo isso se torna... É aquela coisa de que quando eu era criança, eu gostava de coisa de criança. E é só a evolução vai nos permitir esse entendimento. Né? Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Esperando, né, que tenhamos conseguido para interpretar esse assunto de um modo proveitoso para nós, de falarmos sobre a visão, de falarmos sobre a audição, das energias e dos sentidos que nós temos para perceber essas irradiações. Falamos agora de música também, que poderíamos fazer aqui um estudo todo sobre isso, como já fizemos em outras oportunidades. Falar sobre a música no mundo espiritual, o efeito da música sobre nós, que é um assunto muito instigante. Um assunto muito interessante. E agora nós vamos deixar então para o